Dando continuidade ao nosso debate sobre oportunidades de trabalho e de como manter o seu negócio funcionando em tempos de pandemia, a gente sabe que as coisas não estão fáceis. O bate-papo de hoje com a nossa querida economista Josi Gomes traz os detalhes dos 2 pacotes de compensação financeiras ofertados pelo Estado e municípios na semana passada, tá? Olha, a ajuda surge no momento em que alguns segmentos fizeram, inclusive, pressão após o anúncio das novas medidas restritivas. Empresários, microempreendedores estão literalmente com a mão na cabeça e querem, sobretudo, dividir a conta com o poder público. Portanto, chegou a hora da nossa pausa do café. Como aconteceu na semana passada, Josi Gomes já está aqui conosco via internet para que a gente possa discutir, né, Josi, esses pacotes ofertados tanto pelo governo do estado e especificamente pela prefeitura de Maceió. Afinal de contas, vai dar aí um balãozinho de oxigênio para os empresários, para os microempreendedores ou apenas tudo não se trata de um ensaio? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Em função desse momento especialmente, né, em que bares, restaurantes, esse segmento tem sido muito afetado, eu acho que não poderia ser num momento melhor. É um pacote do governo do estado, isso aí a gente vai falar dos dois, né? O governo do estado e município, no caso do governo, ele liberou um pacote de 100 milhões e dividiu esse valor em parte, ou seja, 45 milhões aproximadamente. Vai ser destinados ao crédito e 50 milhões de isenções fiscais, né? Ou seja, parte desse valor será concedido de crédito, de empréstimo ao empreendedor, especialmente bares e restaurantes, e a outra parte será destinada a isenções fiscais, como, por exemplo, a extinção de pagamento da substituição tributária em aquisição de alimentos, ou seja, será suspendido realmente, nem será definido um prazo, isso por prazo definitivo, e a isenção do ICMS do Simples. Só para vocês entenderem, o Simples é um imposto que é cobrado para esses segmentos e nele contém uma parte que é destinada ao ICMS, né, um imposto cobrado pelo Estado. E aí, nesse momento, o governo do Estado ele isenta o Simples, o ICMS do Simples. Isso representa assim, um valor significativo, no total representa um valor significativo. Só para a gente ter uma ideia, esse pacote leva 1% do PIB do estado de Alagoas. Então, e só fazendo um adendo, minha querida Josi, no que diz respeito a essa isenção fiscal, né, o governo do estado precisa de uma autorização da própria Assembleia, porque o Estado está abrindo mão de receita, né? E isso é inconstitucional. Então é preciso ter um aval exatamente do Poder Legislativo para que isso possa acontecer, correto? Muito bem lembrado, Tiago. E a gente sabe que a medida é emergencial, então todas as forças nesse momento, pelo menos é o que a gente espera, se unem para salvar esses empreendedores, sejam eles pequenos, sejam eles microempreendedores, né? Os MEIs também serão beneficiados, o que é muito importante. Você imagina se você é um vendedor de água de coco, de caldo de cana, né? Se você é um pipoqueiro, enfim, o pequeno empreendedor, o MEI, realmente, ele pode solicitar essa linha de crédito que representa aproximadamente até R$4 mil, ou seja, esse crédito ele varia entre R$4 a R$40 mil, isso depende da categoria do negócio e também do seu faturamento. Então, isso é um valor que para o empreendedor significa muito, né? Sem dúvida. Agora, Josi, temos uma vírgula no meio disso tudo aí, né? Antes, porém, sobretudo, o governo deixou claro semana passada que as exigências seriam mínimas, né, para tentar exatamente desburocratizar essa situação, mas, né, deixou claro que só poderia ter acesso a esse crédito se não tivesse um nome sujo, né? Aí eu te pergunto, minha querida Josi, muitas vezes esses comerciantes acabaram ficando exatamente com o nome sujo, exatamente por conta da pandemia, né? Tiveram que fechar as portas, demitir muita gente, acabou o fluxo de caixa
E aí, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu fiquei com a sensação do governo ter dado com uma mão e ter retirado da outra, né? Isso, na verdade, não vai funcionar, porque a gente sabe que o nível de inadimplência desses estabelecimentos, exatamente como você colocou, é significativo. Né? Não tem como fechar a conta, está muito complicado pagar tudo rigorosamente em dia. Né? Então, eu presumo que a situação desses estabelecimentos não seja nada boa e não será, afinal de contas, os decretos estabelecem a redução, né, de tempo aberto desses estabelecimentos e também o fechamento. Então, imagina como é que eles estão funcionando. Eu acredito que isso deve ser revisto, senão não vai fazer muito sentido. Pois é, o empresário, o microempreendedor vai precisar exatamente desta grana, desse crédito, para limpar exatamente o nome que ficou sujo. Correto ou não? Correto, né? Certamente ele deve estar sendo impedido de fazer determinadas compras em função disso. Então, não faz muito sentido. Preciso rever isso aí. Com certeza. Bom, a Prefeitura de Maceió também se arvorou e fez, inclusive, muita propaganda nas redes sociais. Aliás, que isso tem que admitir, são muito bons de redes sociais, né? Mas está fazendo festa com um pacote meio que meia boca, digamos assim, né? Para os contribuintes de uma forma geral. Eu queria a sua análise, por favor. Não, na verdade não impacta muito. Eu acredito também que esse pacote deve ser revisto, porque o que ela propôs foi um aumento no desconto do IPTU para 15%. Eu acredito que raramente, né, diante dessa situação, eu acho que o número de pessoas que irão pagar a cota única é muito pouco. Né? Então, não faz muito sentido. A isenção também da taxa de localização para os proprietários de bares e restaurantes. Mas, assim, e aí parou aí, não tem muita diferença. Na prática, efeito, nesse caso especificamente aí da Prefeitura, quase nenhum, né? Quase nenhum, exatamente. E olha, eu acho, e acredito que você deve concordar comigo, né? Eu acho que o poder público, de uma forma geral, a gestão pública deve dar o exemplo, né? Interna corporis, digamos assim, né? De dentro para fora. Ou seja, é um momento, por exemplo, de enxugar a máquina pública, né? De rever cargos comissionados, de rever gratificações, de rever demissões, né? De enxugar a quantidade de secretarias, e a gente não vê isso, né? Esse exemplo não está acontecendo, né, Júlio? De rever até o custo com publicidade, né? Será que faz sentido tanta divulgação? Eu acho que o momento é exatamente esse. Você colocou o ponto-chave. Como as despesas, né, públicas estão sendo revisadas. Porque se não fizer isso com uma certa antecedência, depois que realmente a situação estrangular, não vai ter tempo, né, de ser feito absolutamente nada. Então, agora é a hora de todos juntos fazerem um dever de casa. Essas contribuições, essas isenções, elas representam muito pouco diante desse cenário. É necessário que a outra parte também faça a sua parte, ou seja, reveja seus custos, né, reduza. Isso vai fazer uma diferença significativa e de repente, pode até reverter esse enxugamento, né, de custos, pode até reverter em benefícios para salvar esses estabelecimentos. Correto, perfeito, é verdade. É tirar de um local e pôr em outra, né, em benefício de um outro segmento. Josi Gomes, mais uma vez, muito obrigado, tá? A gente te espera e te aguarda na semana que vem mais uma vez, ainda pela internet, né? Infelizmente, retroagimos, né? Mas é assim, a gente tem que se adaptar àquilo que está acontecendo. A gente espera que muito em breve você esteja aqui também de forma presencial em nossos estúdios. Muito obrigado, viu? Com certeza. Uma boa semana a todos, Tiago. Obrigado, Josi Gomes.